Sejam mais uma vez bem-vindos a um podcast aqui do Espartano de Alvalade, desta feita com o Sherba, nomeadamente conhecido pelo seu projeto Tasca do Sherba, fundado em 2013, cujo propósito era promover o debate e a participação dos adeptos na luta por um futebol transparente. Também foi a cara do movimento Basta contra as sucessivas más arbitragens que afetavam o Sporting. E aqui, como moderador, temos o Pedro Duarte novamente. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde também. Olá, boa tarde. Portanto, se calhar começar por perguntar aqui ao Sherba porque se calhar a passagem do Cacifo do Paulinho para a Tasca do Sherba. Vieste lá antes? Bem, olha, boa tarde uma vez mais e obrigado pelo convite. A passagem do Cacifo para a Tasca. O Cacifo era um projeto que nem fui eu que o comecei, fui convidado para integrar um projeto em que estavam inicialmente, salvo erro, mais 6 pessoas, mas com o tempo, e por imperativos tanto pessoais como laborais, foram deixando de poder contribuir regularmente. E a própria forma como o projeto cresceu fez com que passasse no fundo de uma brincadeira entre amigos para chegar a meia dúzia de pessoas para algo que de repente já chegava a umas largas centenas. E a partir de determinada altura existiam alguns caminhos, algumas decisões que eu pretendia tomar e com as quais nem todos estavam de acordo. E então a opção caiu por mudar o nome e dar continuidade no fundo. E quanto a este projeto, sempre tiveste algumas ambições ou foi sempre algo... ou seja, o teu objetivo foi sempre trazer aqui uma verdade, uma coisa que não existia dentro do ser sportinguista, ou tens assim algum objetivo futuro? É no fundo um hobby para ti também, não é? Quer dizer, é assim, um hobby já não é bem só um hobby, é uma responsabilidade. Começou efetivamente como um hobby, mas lá está. Depois o crescimento que o projeto teve e a visibilidade e no fundo o espaço que começou a ocupar não só na opinião a nível do universo sportinguista, mas na opinião pública mesmo, traz obviamente uma responsabilidade acrescida. O objetivo, assim, acho que para essa pergunta, porque neste momento já deve haver muita gente a bater palmas de género, sim, ele quer isto, ele quer aquilo. Olha, para ser sincero, o objetivo que existe hoje, felizmente, é o mesmo que existia há mais de 10 anos. Que é, independentemente de existirem mais ou menos pessoas a gostar, continuar a dar a opinião com base naquilo que eu efetivamente penso. E esse, sinceramente, é o meu maior objetivo. Se eu tivesse que alterar essa forma de estar, já tinha terminado o projeto. Portanto, essa acima de tudo E alguém ao longo deste caminho todo, alguém te tentou, digamos, deturpar, desviar da tua maneira de pensar? Da maneira de pensar, não. Mas se calhar, lá está, voltando àquilo que eu estava a dizer, quando ocupas um determinado espaço mediático, é normal que se possa tentar de alguma forma utilizar o canal para passar algumas mensagens. Mas lá está, a forma como essas mensagens podem ou não ser passadas, ou se são ou não são passadas, vai sempre depender de eu concordar com aquilo que estou a escrever ou não.
Uhum. E diz-me uma coisa, mas pronto, para tu te juntares ao cacifo do Paulinho e depois fundares a Tasca do Sherba, foi um dia que acordaste? Um dia acordaste e tipo, pá, vou fazer um blog. No cacifo convidaram. No caso do cacifo convidaram. E eu achei interessante a ideia, lá está. Estamos a falar de quatro amigos e todos nós com gosto pela escrita e perguntaram se eu queria integrar um projeto em que não existiam dias fixos para escrever, não existiam sequer imperativos de ideologia. Portanto, a ideia era cada um de nós escrever quando quisesse e sobre o que quisesse, que tivesse a ver com o universo Sporting. Portanto, e eu aceitei, obviamente, nem tive que pensar muitas vezes. Aceitei. Depois a passagem para a Tasca foi efetivamente porque... Mas a Tasca é um projeto teu? A Tasca é, sim. E a Tasca do Sherba ou sofreu também alterações no nome? Agora é a atual e a Tasca do Sherba, mas creio que houve aí alterações no nome, não foi? Não, pelo meio, sim, pelo meio, na altura da passagem do cacifo para a Tasca, houve ali uma fase em que foi comando C, porque na altura a ideia era não perder também, no fundo, um símbolo que tinha sido criado e que já tinha o C, e na altura acabou por ficar, mas isso foi uma fase transitória que, sinceramente, vale o que vale. Foi uma fase transitória e depois o nome acaba por nascer da forma mais democrática possível, que foi através de votação das pessoas que diariamente acompanham o blog. Houve uma pré-sugestão de nomes, salvo erro foram 5 ou 6 nomes a uma final, e depois o nome do projeto, ou o nome com o qual o projeto iria continuar, foi escolhido por votação de todas as pessoas. Ou seja, é tudo democraticamente escolhido, é isso? Lá na Tasca do Sherba não há, digamos, ditaduras, é isso? Existe um determinado ponto, mas existem algumas exceções que infelizmente... Diz-me uma coisa, é engraçado porque às vezes lendo os vários tweets da Tasca do Sherba, aquilo às vezes é muito agressivo mesmo, não é? Não, mas é tudo feito com carinho. É, um bocadinho. Mesmo quando mandam para não sei quê e quando aquelas para as outras bandas e mais valia qualquer coisa, etc, não é? É tudo com carinho. Achas que foste alvo de um ataque terrorista de bots? Um ataque terrorista desculpa? De bots. Da LPM e afins e... É assim, hoje, e não é de hoje, eu diria que se calhar a partir do momento em que as redes sociais começaram a ganhar algum peso e em que os próprios clubes passaram a entregar a comunicação a agências de comunicação, existem muitos perfis falsos espalhados pela internet, existem muitos supostos opinion makers que se calhar até são opinion makers dos amigos dele e daqueles a quem eles pagam, que têm efetivamente esse trabalho de denegrir tudo aquilo que vai em sentido contrário ao que eles defendem ou à propaganda que querem passar. Já agora, deixa-me colocar uma questão. Tu falaste aí, a tua formação base é de comunicação, é isso? Sim, depois na área de jornalismo, sim. Ok. E tu falaste aí que o Sporting entrega a comunicação a agências de comunicação. Tu concordas com isso? Não, de todo. Porquê? Acho que é um erro. Além das quantias estúpidas de dinheiro que se gastam para pagar esse trabalho, eu acho que a ligação depois que existe direta, e por muito que tu tentes colocar, eu conheço alguns casos de pessoas que são efetivamente sportinguistas de corpo e alma, mas
é muito complicado quando tu não estás a viver o dia-a-dia dentro da própria empresa e não tens, eu aqui digo empresa porque efetivamente neste momento o clube já é uma empresa, mas se tu não tens aquela ligação diária e uma presença próxima, por muito que tu tentes, eu acho que o efeito nunca é o mesmo de teres uma equipa. Então, a sugestão que tu davas era o Sporting ter o seu próprio gabinete de comunicação, é isso? Porque esta trocas e baldrocas de várias agências de comunicação acaba por ser muito dispendioso nesse sentido, não é? Sim, além é dispendioso. Eu, efetivamente... Sem trabalho concreto. É assim, eu neste momento nem faço ideia quem é a agência de comunicação do Sporting, começa por aí. Aquilo já existem tantos nomes, ainda para mais agora supostamente existe um gabinete de crise. Gabinete de crise. De crise. É um gabinete de qualquer coisa, de supostamente 5 ou 6 pessoas que têm a capacidade de pensar e de gerir toda a comunicação do clube. E digamos que... Agora, tu a falares disso, tu tens informação privilegiada dentro do clube? Não tenho. Se calhar neste momento ainda bem que não tenho, porque já fico deprimido o suficiente com aquilo que é passado através do Record neste momento. Portanto... Sim, que é o meio de comunicação oficial, não é agora? Se calhar é o Record mesmo. É assim, atenção, eu até diria que em termos de comunicação essa é a grande vitória da atual direção do Sporting, é que conseguiu, além de ter um grupo de comunicação eleito para passar a mensagem, tem outros grupos de comunicação, pelo menos acalmantes, já que estamos a falar de um doutor, os outros estão todos com calmantes, portanto... Mas eles não defendem o Sporting propriamente, é mais a direção do Sporting. Aliás, eu via muita festa no Record por causa de quando... aquela decisão da FIFA, das rescisões. Ainda bem que os negociámos. E depois, olha, não foi bem assim. Sim, não defendem, não atacam. Lá está, estão acalmantes. Uma comunicação social que normalmente é altamente agressiva para tudo o que envolve o Sporting. Hoje em dia são raras as notícias que nós vemos do Sporting que servem para nós termos uma ideia de que existe algum problema dentro do clube. Sérgio, não estás contente com a situação atual, correto? Não, claro que não. Mas há uns anos atrás também não estavas? Não, também não. Pronto, e isto leva-nos o que é que te levou a organizares aquele movimento Basta? Atualmente é o Chega, mas agora na altura é o Basta. Por isso temos aqui se calhar uma relação que copiam todas as boas ideias que vêm do Sporting. Mas pronto, no teu caso foi o Basta. O que é que lá está, mais uma vez, estavas a dormir e de repente acordaste e vou criar aqui um movimento Basta? Não, atenção, eu fui porta-voz do movimento e aprendi uma coisa que é nunca mais ir de blazer a uma primeira reunião com pessoas que eu não conheço. Porque o facto de ter ido de blazer contribuiu para eu ter escolhido a porta-voz. Mas não, o que aconteceu foi, perguntaram-me se eu poderia estar presente numa reunião que iria juntar adeptos de vários quadrantes, sejam de claques, não claques, estava muita gente presente, não tenho bem ideia, mas à vontade para cima de 150 pessoas estavam presentes. Adeptos comuns e efetivamente partiu-se para uma ideia de que era necessário fazer algo. Na altura o Sporting estava, não é nada de novo, mas estávamos a atravessar uma fase em que os erros de arbitragem aconteciam, se calhar, não de semana sim, semana não, mas todas as semanas. E o movimento Basta nasceu um bocadinho dessa preocupação e da necessidade de dizer efetivamente que bastava de nos sentirmos prejudicados. E daí o movimento até acabou por ser um bocadinho mais transversal e tocar um bocado em noutros problemas que afetavam não só o Sporting,
mas que nós depois semanalmente íamos vendo que aconteciam com outros clubes, normalmente não aqueles dois clubes que costumam ser beneficiados. Os crónicos vitoriosos, não é? Não percebi, desculpa. Os crónicos de vitórias, os vitoriosos. Sim. E foi um bocadinho nessa gênese. Depois acabei por ser porta-voz do movimento. Curiosamente, nessa altura, o Sporting esteve algum tempo sem ser prejudicado. Não sei se foi coincidência ou não, mas o facto de se ter feito algum barulho fez com que naquele período o Sporting não tivesse sido... Esse movimento originou depois outra situação, não foi? Qual outra situação? Não estavam também satisfeitos com a direção atual e isso tudo? Não, aí não tinha nada a ver. Tu não foste desses? Se movimentou contra as direções? Não. O movimento Baixa não teve nada... ou seja, não era um movimento virado para dentro. Ok, porque o problema do Sporting é esse, não é? É que há vários movimentos e várias situações que acabam por lá estar sempre em guerrilhas internas. O que é que tu dizes acerca disso? Desta guerrilha constante? Se há guerrilhas, temos um médico. Assim curamos os feridos. Pá. Sim, nós temos um médico, por isso nesse aspecto estamos salvaguardados. É assim... não sei quanto tempo é que tu queres recuar, mas eu lembro-me... Olha, vai já a 2018. 2018, eu acho que... Houve aí uma mudança aí de maneira de pensar da própria Tasca, não era? Então, porquê? Não sei, estou a perguntar, em 2018... Não houve assim uma alteração da maneira de pensar, na forma de agir e isso tudo, até mesmo contra, sei lá, um estado de guerrilha? Não, olha, sinceramente, eu acho que a Tasca continua a fazer aquilo que tem feito até agora, que é dar opinião em relação àquilo que se estava a passar. Agora, se essa opinião mudou fruto também do que se estava a passar, foi como eu disse no início da conversa. Não faço tensões. Acho que eram a favor ou contra a destituição? Não, eu era contra a destituição. Aliás, tenho pelo menos um post escrito relativamente a isso. E outro post escrito relativamente à expulsão. Era contra ambas. E porquê? Porque achavas que o Bruno, desde que, pronto, se estava bem, se estava mal, se estava a cumprir... Achava que o clube devia ir a eleições. Era esse o caminho que eu acreditava que devia ter existido. Com todos os candidatos? Com todos os candidatos, sim. Então, era esse o caminho do cadáver voting. Tens noção deste novo sistema? É assim, como funciona é isto assim. Então vamos recolher os sócios, né? Temos aqui a antiguidade dos sócios, e depois um sócio, Henrique Monteiro, portanto vai buscar um morto e diz, olha, agora tenho 19. Portanto, o meu nome hoje é José Henrique Fonseca. Um cadáver voting, é um novo sistema, não é? Também... Como é que achas que isso iria influenciar umas eventuais eleições livres? Íamos ter mais cadáveres ou menos cadáveres? Nós, há uma semana, o Futre deu uma entrevista onde falou precisamente sobre mortes a votarem, e estamos a falar de 2011, portanto já lá vão 9 anos. São pessoas que nunca falaram do Sporting e do nada saem das catacumbas, não é? É normal, não é? Os novos estatutos que aprovaram agora do cadáver voting, por isso. Mas diz-me... Eu vou dizer assim, eu acho que nesta altura
e não sei se vocês sentem o mesmo, mas nós estamos numa fase, que é uma fase que resulta efetivamente do que aconteceu em 2018, mas nós neste momento, eu tenho ideia que seja qual for o sistema de voto que se coloque, será sempre colocado em causa qualquer coisa. Se tu falas em voto presencial é colocado em causa, se tu falas em voto à distância é colocado em causa, iVote, seja com a presença de notários, seja nos núcleos. A ideia que está instituída neste momento é que não temos direito a eleições credíveis. E é muito complicado, é muito complicado neste momento tu acabares com esse, pelo menos nos tempos mais próximos, tu acabares com esse clima de suspeição. Acho que é muito difícil. Isto também, temos o clube que os rivais sempre quiseram, não é? Apesar de ali, pronto, os nossos amigos benfiquistas sempre dizerem que nós agora é que estamos bem, se calhar é para eles, não é? Claro. E diz-me uma coisa, quanto ao, por exemplo, falavas das agências de comunicação. Não tem de haver também um código ético nessa situação? Portanto, tudo bem que é importante defender a sua entidade patronal, mas, por exemplo, vamos aqui pegar no caso, vamos imaginar, fugir um bocado à realidade de Sporting, vamos imaginar a realidade de Benfica, em que os gajos vêm o barco a arder e inventam todas e qualquer umas desculpas para manipular as pessoas, mesmo que para nós pareçam ridículas, há pessoas que acreditam. Portanto, não há aqui um abuso de poder e uma quebra do código de conduta, e quando digo Benfica, digo o recorde, por exemplo, que o Sr. Bernardo Ribeiro há de saber que não anda a cumprir esse mesmo código. Eu gostava de saber porque é que isso, por exemplo, não tem implicações e porque é que não seria mais importante comunicar pela verdade, mas no intuito de, sei lá, diminuir estragos, mas dizer a verdade, não é? Pode-se tentar diminuir estragos, mas dizendo sempre a verdade e não mentindo. Não achas que é algo que está muito em falta hoje em dia? Eu pela minha formação, eu continuo a acreditar que a base do jornalismo incide precisamente na verdade dos fatos. Agora tu quando estás a fazer a pergunta que me colocaste aí, eu acho que tens a resposta implícita na tua pergunta, que é tu, ao longo da tua pergunta, misturaste agências de comunicação com jornalismo. E o problema está precisamente aí. É que neste momento a maioria dos órgãos de comunicação são geridos como uma agência de comunicação. Têm em vista unicamente lucros. E tu tens... por isso é que tu tens quase todos os nossos jornais a terem aquelas páginas clickbait com a mulher do não sei quem tirou fotografias minua à janela. Pronto. A verdade é que isso vale não sei quantos cliques, a verdade é que esses cliques valem dinheiro. As agências de comunicação são sempre, teriam de ser distintas no fundo ao juizente, e a agência pode ter a sua parcialidade, não é? Claro, o problema é que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. E neste momento quem faz a ponte do clube para a comunicação social, além, obviamente, do responsável que existe a comunicação dentro de um clube, depois são essas tais agências e depois... O problema é quando essas agências, como é que essas agências entram no clube, não é? Porque isso praticamente, essas agências entram porque vêm a reboque de um candidato. Correto? Sim. Pronto. Isso é o problema que tu tens a nível da comunicação e a nível do próprio projeto do clube. Mas se tu tiveres uma agência, uma empresa, funcionários a trabalhar um departamento da comunicação, tu não precisas de agência nenhuma. Certo? Não fazia um bocadinho. Sim, não deverias precisar, tal como se tivesse um projeto verdadeiro para um clube, tu tinhas um projeto que, independentemente de uma direção estar durante 4 anos e numas eleições seguintes poder ser escolhido outro candidato, existia um projeto sólido que era passível de ter continuidade por parte de quem viesse.
Portanto, isso acontece com a comunicação, acontece com o futebol, acontece com as modalidades, acontece com tudo. Quem entra limpa tudo. Pronto, e isso é um erro, isso é um erro tremendo, porque... Não há o reconhecer que os outros fizeram bem, mas isso também não é só no futebol. Não, e não só, às vezes mandas embora profissionais que efetivamente têm valor. Só que só por de terem estado com uma direção anterior são mandados embora. E depois acabam por ir fazer brilharetes para outros clubes. O problema entendem que estas estratégias também prejudicam o clube, que era assim à memória, a questão do TAD, em que o próprio Frederico Varandas estava ali com uma ânsia em tramar o anterior presidente, só porque pronto, assim, ele não percebe que com isto está a prejudicar o clube. Se alguém quer genuinamente o melhor do clube, ele percebe. Mas ele percebe, porque eu devido aqui, mesmo que ele seja sportinguista, eu devido que o Varandas seja sportinguista. Mas a questão é, ele, se quisesse mesmo o melhor para o Sporting, que nunca quis, ou seja, ele deve festejar os gols do Benfica, aliás, até umas fotos, quando demos 3-0 ao Benfica, ele todas ia todo amoadinho. Aqui fugindo um bocado ao tópico, desculpem-me. Entretanto, esqueci-me o que é que estava a falar. É o que dá uma pessoa a dispersar. Estávamos a falar daqui, desculpem. Falas no teu presidente e pronto. Ok. Não, é questão de reconhecer o trabalho anterior, porque mesmo a nível político parece que há, mesmo a pior pessoa de sempre faz algo bem, que tem de ser aproveitada. E se fôssemos um bocado nessa política, sei lá, vamos imaginar agora o Rui Rio virava-se para o António Costa: olha, tudo o que tu fizeste é uma porcaria, agora vou ser eu eleito. Hipoteticamente, não estou aqui também a defender candidatos políticos, nada disso, só a dar exemplos. E mudava tudo. Portanto, tínhamos uma coisa que estava a funcionar bem, deixava de funcionar bem, mas outra que funcionava mal passava a funcionar bem, andamos sempre nisto. Mas esse é o problema atual do nosso Sporting. Eu até já me estou a antecipar ao que o Sherba vai dizer, não é? Isto é o atual Sporting. O Sporting é sempre assim. Ok, não fica bem, não fica bem eu apresentar um projeto, não fica bem eu apresentar ideias novas, não. Vou destruir todos os outros, tudo o que passou para trás, que eu assim tenho desculpa se alguma coisa me correr mal. E isso é que é o errado. Desculpa lá, Sherba, antecipei-me agora à tua resposta, mas queria ouvir a tua opinião também em relação a isso. Eu concordo. Nunca tudo está bem feito, nem nunca tudo está mal feito. E obviamente tu tens que conseguir perceber o que é que podes aproveitar do que foi feito por uma direção anterior e aquilo que tu podes melhorar. Neste caso, nós estamos efetivamente numa base de comunicação que assenta precisamente em tentar denegrir e queimar tudo o que foi feito. Tudo o que foi feito anteriormente, o que é ainda mais grave quando toda a campanha da atual direção assentou numa premissa que era unir o Sporting, e isso é tudo o que esta direção a nível de comunicação não tem feito. Portanto, e isso até mesmo não concordando, isso até poderia ter sido uma estratégia inicial, mas ao fim deste tempo todo não faz qualquer sentido em toda e qualquer aparição pública e em toda e qualquer oportunidade de efetivamente promover essa união, ou pelo menos essa vontade de unir as pessoas. Não existe um momento em que tu ouças um discurso e que não venha uma alfinetada à direção anterior. Mas chega a um ponto também que qualquer coisa que agora o Varandas consiga fazer já se vem gabar como se fosse uma coisa de outro mundo, que é, por exemplo, o gajo chega ali à casa de banho, vê que não muda um papel higiênico há 3 semanas, e o gajo vem dizer: hoje, né? Os passos do gajo, eu renovei o papel higiênico que não era renovado desde o mês passado. Portanto, também há aqui esta gabarulice por não fazer nada de mais. Ou então, olha, hoje eu assinei uma reestruturação financeira. Isso não é... O gajo não tem noção que, se calhar, isso é o mínimo que uma pessoa tem de fazer naquele cargo. Não sei, se eu estiver a trabalhar no supermercado e estar a passar contas, não me vou gabar disso, é o meu trabalho, não é?
Estás a perceber aqui a... Não, entender, lá está. Eu não posso colocar-me no lugar dele, nem posso colocar-me no lugar das pessoas que supostamente o aconselham a nível de forma de estar e a nível da promoção, neste caso, a promoção da própria imagem dele. Não faço ideia qual é a estratégia, parece-me efetivamente ser uma estratégia no mínimo estranha, mas pode advir do facto de ele sentir que está de todo longe de passar uma imagem capaz de convencer quem quer que seja. É tudo muito plástico. Agora lá está, é um bocado errado tu tentares à força moldares uma imagem de alguém que é quase como se tu estivesse a criar uma peça em barro, só que depois, cada vez que essa peça em barro é posta à prova num direto ou em qualquer coisa do género, aquilo começa a estalar por todo lado. E depois tu vens tentar novamente colar os cacos com notícias bonitas e com tentativas de criar uma imagem de arrancar a cabeça aos presidentes rivais também, não é? Desculpa? Arrancar a cabeça aos presidentes rivais, não, de outros clubes. Se calhar ele pensa que são camarões, não é? Lá está. Agora ver camarões. Eu arranco da cabeça, olha. Isto é daquelas expressões que eu acho que não foi uma expressão que, ao contrário do que se possa dizer, não parece ser uma expressão que lhe saiu, como se costuma dizer. Parece-me que é colocada, é uma frase colocada para dar aquele outro o ar assim um bocado mais rebelde, ou de alguém que tem uma postura um bocado seráfica, mas que afinal tem litros e litros de sangue quente a correr-lhe nas veias. Lá está, é a tentativa de criar uma imagem de uma pessoa que neste momento eu acho que ninguém consegue, juntando os vários bocadinhos e as várias imagens que te querem passar da mesma pessoa, tu às tantas chegas e não consegues entender ao fim e ao cabo que raio de pessoa é aquela que está ali. Portanto, do meu ponto de vista, acaba por ser mais nocivo essa tentativa de criar um varandas fixe do que se deixassem as coisas acontecer, calhar por elas próprias. Mas lá está, são estratégias. É que as pessoas também, isso na comunicação, eu não percebo como é que, por exemplo, as pessoas têm tanta memória curta, por exemplo. E com isto eu estou a dizer nada, estou simplesmente a dizer, já ninguém se lembra do Godinho Lopes. Quem é o Godinho Lopes? Quem é que ainda se lembra do estado calamitoso em que ele deixou o clube? Já ninguém se lembra. Eu acho que é assim, já tinha dito no anterior podcast aqui com o Rui. Epá, eu se calhar vim de uma realidade alternativa e cheguei a esta em que o Sporting, em 2013, pá, era um Manchester City ou um Barcelona que ganhava a Champions todos os anos. Epá, eu não entendo, às vezes oscila, portanto, na altura ficávamos em terceiro ou ficávamos em segundo, era tudo a cair em cima. Pá, hoje ficamos em quarto e, epá, olha, é assim, pá, ficámos em quarto. Mas olha, ao menos temos menos cartões amarelos que o Benfica, por isso ficamos à frente na Liga Fair Play, pá, isso. Eu não sei se é esse o objetivo agora, é sermos campeões do Fair Play. Pá, eu não entendo a mentalidade dos sportinguistas no seu todo. Provavelmente é ficar à frente em alguma coisa, não é? Pronto, pelo menos já é nos deve ser na Liga Fair Play, sabes? É que nós já éramos heptacampeões, não é? E depois, pá, como é que é? Chega aqui um gajo e diz, então, mas agora vamos perder na Liga Fair Play, no nosso troféu. Temos de ser elegantes, pá. Sherba, e digamos iniciativas e ações, o que é que achas que poderia acontecer agora neste Sporting? Estás satisfeito com este Sporting atual? Não, olha, se queres que diga, até este isolamento, esta pandemia quase que foi para a atual direção foi não é um balão de oxigênio, é um bote salva-vidas. E buscar aquilo que está na moda agora, ficaram com os ventiladores todos só para eles. Não, obviamente não estou contente.
A nível de futebol é um total desastre. A preparação da época foi um desastre total. E achas que vai ser melhor para a próxima? Toda a gente fala disso, mas achas com as mesmas pessoas que vai ser melhor no próximo ano? Eu não consigo depositar esperanças nenhumas no trabalho que está a ser feito. Ou seja, tudo o que acontecer de minimamente bom para mim será uma surpresa. Porque isto, assim, é tudo feito um bocadinho à laia da roleta russa. A contratação do Rubén Amorim, se isto correr bem, foi um golpe de gênio. E nós avisámos que os 10 milhões não tinham significância nenhuma e fomos buscar um treinador que efetivamente é de topo. Se correr mal, olha... Mas o que é engraçado é que observa, dá-se 10 milhões por este treinador, mas criticou-se fortemente o dinheiro que se pagou pelo Jorge Jesus, não é? Digamos, consagrada. É isto que eu acho engraçado, como as pessoas mudam, não é? Dar 10 milhões para um treinador, que não são só 10 milhões, quem saiba fazer as contas e esteja um bocadinho atento, pelo menos no mínimo 16 milhões vai-nos custar. Mas, quer dizer, criticaram que o outro custava 2 milhões e depois mais X por salário, etc. Mas deu garantias, pois o Sporting, enquanto ele teve contra o presidente do Benfica, a coisa até correu bem. Depois é que pronto, voltaram a ser amigos, depois a coisa correu um bocadinho menos bem. Mas é engraçado isto, não é? Quer dizer, 10 milhões mais o salário é puxado. Como é que se aceita isto? Como é que tu aceitas isto? Eu sou sincero, não... eu diria que, não falando em percentagens, mas eu acredito que a maioria, sem qualquer... Aí não tenho dúvida que a maioria dos sportinguistas, além de não entender, consegue perceber que o que foi feito é uma espécie de fuga para a frente e quase em desespero. Mas 10 milhões, uma fuga para a frente de 10 milhões, não teria sido mais fácil contratarem 2 ou 3 jogadores com esses 10 milhões? Mas a questão é que está a ser... A questão é que está a ser vendido que além desses 10 milhões que foram gastos no treinador, existe dinheiro no orçamento para se ir buscar mais 2 ou 3 jogadores efetivamente acima da média. Mas não tínhamos dinheiro. Pessoal, estávamos felizes. Mas supostamente tens dinheiro. Mas atenção, eu não estou nada de acordo. Agora, porque é que isto não se questiona tanto? Isto questiona-se. A diferença é que quem coloca depois as perguntas incómodas cá fora não as está a colocar. É tão simples como isso. E a nível do Rubén Amorim, eu acho que quem esteve atento às 2 semanas que seguiram à contratação do Rubén Amorim, o que se viu foi, mesmo a nível dos opinadores, assim podemos chamar, que escrevem, que têm colunas nos diversos jornais e que no fundo representam ou pelo menos alguns sportinguistas, nós conseguimos ver que mesmo esses opinadores que têm estado totalmente alinhados com toda a decisão e mais alguma que esta direção tome, mesmo eles estavam incrédulos e colocavam muitas reticências ao que se tinha feito, não só pelo valor, como pelo facto de se estar a contratar um treinador que, lá está, é um hype. Neste momento contratou-se um hype. Por outro lado, deixa-me só terminar o raciocínio. Enquanto durante 2 semanas tiveste todos os sportinguistas, pelo menos os que eu tenho ouvido, desde o comum adepto que opina nas redes sociais até quem tem voz a nível da comunicação social, a colocar em causa a contratação. Mas depois o que passava cá para fora, tanto a nível de peças em telejornais como a nível de artigos de jornal, o que passou cá para fora foi todo um movimento de antecipação,
para ir buscar um treinador que de certeza que daqui por meia dúzia de meses já iria estar num clube rival, um treinador cheio de potencial, ou seja, o que passa depois cá para fora, para quem não chega às redes sociais, quem não lê as colunas de opinião, quem não lê artigos de opinião e só olha para as capas dos jornais, o que passa para esses sportinguistas, que é ao contrário do que nós possamos pensar e ainda têm um peso enorme e são milhares e milhares de sportinguistas que efetivamente só olham para as primeiras capas dos jornais e apanham desgalha aquilo que a CMTV vai lançando cá para fora. O que passa é precisamente que pode ter sido um golpe de gênio e que o Amorim é um treinador cheio de potencial e que o Sporting, com este treinador, vai conseguir tudo aquilo que não tinha conseguido até agora. Ou seja, esses danos colaterais e esse incómodo que a contratação causou à maioria dos adeptos, volto a dizer, eu continuo a acreditar que foi à maioria dos adeptos, é estancada a nível da opinião pública pela forma como depois essa contratação é tratada. Portanto, daí se calhar nós não termos ficarmos quase com a ideia de que então, mas está toda a gente a aceitar isto de ânimo leve. Não está. A questão é que o que passa cá para fora é que sim, que está toda a gente a aceitar. Achas possível que isto seja, agora que entramos neste círculo, né, do Mendes e etc., seja uma maneira assim um bocado descabida de estarmos a passar dinheiro para o Braga para estar a ajudá-los? Achas aqui uma teoria de conspiração plausível ou... Ou achas que são pagamentos de favores? Também pode ser. O Mendes acaba por estar envolvido em tudo e mais alguma coisa que venha a suceder desde 2018, não é? É o Rui Patrício, o Gelson, é o Vieto, interfere na ida do Bruno Fernandes para Manchester, portanto, e efetivamente o Mendes tem uma ligação ao Braga, como tem a vários outros clubes. Agora, obviamente que ninguém fica a chorar no meio disto, não é? De uma forma ou de outra, quem entra naquele chamado carrossel acaba sempre por beneficiar de alguma forma desse mesmo carrossel. Agora não sei se é para o Braga, se é para o Braga, se é para o Mónaco, se é para o Atlético de Madrid. Sei que há dinheiro, sei que existem comissões altíssimas a ser pagas, como se viu no relatório de contas. Agora, se é para o Braga, não sei. É mais uma teoria. Eu neste momento não consigo... Esse é que é o problema, é que sai do Sporting. Para quem vai é um bocadinho indiferente também, não é? Sai do Sporting, sai. Isso não é pouco. Então, mas agora temos de ter 15 milhões, não é? Para o custódio, a cláusula de rescisão do custódio. Acho que isso agora já deve ter ficado em stand-by também, agora com a pandemia. Mas sabes que eu lembro-me de ver uma notícia que era, ainda tínhamos o Silas, o treinador, CMTV, devem ter contratado a Maia. Eu digo já, eu acho que a CMTV contratou a Maia. Porquê? Eles lançam uma notícia a dizer assim: Steven Gerrard para render Ruben Amorim, a treinador do Sporting. Portanto, será que já temos aqui o próximo treinador do Sporting? Ainda Silas era o treinador do Sporting. Ainda não estava cá o Ruben Amorim, nem nada, mas eu já previ-me que o Gerrard ia render o Amorim. E depois, se calhar, vem o custódio, não é? Pois, não sei. O Gerrard, jogador, dava jeito, o treinador, não sei. Desde que não escorregasse, não é? Aquele campeonato que o gajo perde contra o Chelsea. Sim. Não sei. Neste momento é muito difícil estar-te a dizer que acredito ou que não acredito, porque lá está, infelizmente eu não sou capaz de colocar um dedo. O que é que tu farias neste precisamente? Imaginando que não estamos em crise, que não estamos em nada, e vamos imaginar que estás no ponto em que antes de contratar o Ruben Amorim,
estás no ponto em que há contestação, exatamente, oscilas. O que é que tu farias nesse preciso momento? Qual é que seria aqui a tua estratégia, por exemplo? Eu definitivamente não daria 10 milhões por Ruben Amorim. Começava logo por aí. Eu diria que com 10 milhões se calhar era possível ir buscar outros treinadores. Olha, e diz-me uma coisa, mas tu como treinador o que é que farias? Imagina que tu eras o treinador. O que é que tu farias? O que é que eu faria? O que é que tu apostavas? O que é que tu fazias? Qual era assim a tua primeira medida? Mas eu sou um bocado suspeito para isso. Meu. Porquê? Porque por mim eu sou o chamado formação lover, portanto... Então pronto, vamos embora. O que é que farias? Vá, diz lá. Eu tenho, por exemplo, uma opinião. Eu não consigo perceber como é que não conseguem apostar naquele miúdo angolano que está no Rio Ave. Pá, não consigo perceber. O Dala. Não consigo perceber. Eu, se fosse algum cargo diretivo do Sporting, se fosse responsável pelo Sporting, para mim, esse fulano, esse jogador, era o primeiro, era a minha bandeira. Era a minha bandeira. Esse tipo era a minha bandeira. Epá, e depois o resto logo se via. Mas já estás a pensar a nível de promoção, a nível de imagem. A formação é um puto, meu, é um miúdo. Mas isso não é de agora. Está bem, ok, mas eu deito o meu exemplo, um bocadinho gritante, que nós fomos buscar o miúdo há 2 anos, sensivelmente, e não se aposta nele, mas porquê? Ele podia ser formado e criado por nós. Eu faz-me lembrar grandes jogadores que vieram para nós, que depois foram grandes jogadores, vieram para nós quando eram 18, 19 anos, e depois não brilharam cá, foram para outros. Lembro-me de um lateral que eu agora, se não estou em erro, do Manchester United, que esteve connosco. Era o Arias. Exatamente, o Arias. Exatamente. É isto que eu não entendo, porque é que nós até temos os jogadores certos, mas depois não sei o que é que acontece. Mas pronto, desculpa, este foi só o meu desabafo. Para mim, eu apostava neste rapaz. E agora e tu? O que é que farias? És o treinador amanhã. O que é que vais fazer? Primeiro tem que ter uma vassoura, como dizia agora eu ia buscar a vassoura do Duque, mas sem cheque. Era só vassoura mesmo. Era o que eu estava a dizer. Eu acho que nós em 2018 perdemos uma oportunidade de fazer uma espécie de reset e voltar ao que de bom tinha começado a ser feito em 2013 com o Bruno Carvalho e que se perdeu a partir da segunda época do Jorge Jesus, que era ter uma equipa com base na formação. A partir da segunda época do Jesus isso acabou. Pronto. Começaram a entrar jogadores às carradas pela comissãozinha para o Jorge Jesus, não é? E depois deu uma coisa que eu entendo. Porquê é que fomos buscar o Alan Ruiz quando tínhamos o Yuri Medeiros, que é exatamente o mesmo perfil, só que é um gajo que se mexe, né? Mais um bocado, e nunca pôs o gajo a jogar a segunda avançado, por exemplo? Porquê é que se foi buscar estes gajos quando se tinha já... Outra coisa que eu não entendi foi, vendemos o João Mário, a aposta lógica seria o Mateus Pereira ou o Francisco Geraldes, e ele vai apostar no Gelson, e vai totalmente mudar o sistema tático. Parece que ele queria um bocado, ou então quando dizia ao Vendel que ele era uma porcaria porque não foi ele que o trouxe, parece que ele quer um bocado forçar e o Jesus pecou também muito por isso, né? Ele queria acertar e se não acertasse, pronto, né? Não estamos a ouvir, Pedro. Tens que ligar o microfone. Tens que ligar o microfone. Não, foi aqui a internet. Eu estava a dizer... Eu queria ouvir quais eram as táticas do nosso treinador Sherba amanhã como treinador. Está bem que este não custa 10 milhões, pronto, sei lá, 90 euros, pronto. Contratávamos por 90 euros aqui o treinador Sherba. O que é que ele amanhã fazia? Íamos jogar em posse-bola, em autocarro? Não, a aposta na formação... Nós temos entre os jogadores que estão emprestados e entre os jogadores neste momento todos os sub-23, juntando alguns que nós já temos na equipa principal,
Eu creio que existe matéria-prima suficiente para se fazer uma equipa. E depois, efetivamente, sim, contratar 1, 2, 3 jogadores que sejam mais-valias, como um Bas Dost era uma mais-valia, como o Matia é uma mais-valia. São jogadores que fazem uma diferença e têm que ser sempre contratados com base na perspectiva de que tu não tens jogadores com qualidade suficiente vindos da formação do Sporting para ocupar esses lugares. Porque muitas vezes existe a discussão de vamos apostar na formação e se calhar, vou tirar um nome ao calho, se calhar um Palhinha não tem uma qualidade assim tão elevada para ser titular no Sporting. A questão é, obviamente que existem jogadores no mercado na posição do Palhinha que são melhores do que o Palhinha e nos quais, nessa perspectiva de contratar 3 jogadores acima da média e que custem algum dinheiro, poderiam fazer melhor lugar que o Palhinha. A questão aqui é quem é que nós temos colocado a jogar naquela posição para não ter o Palhinha no Sporting. E o grande erro começa precisamente aí, que é, eu não defendo a aposta na formação só porque é da formação. Agora, eu não posso aceitar que nós prescindamos da formação, ou que releguemos a formação para o segundo plano, ou que emprestemos jogadores que efetivamente têm lugar, e o Mateus Pereira é um exemplo gritante disso. O Mateus Pereira tinha lugar de olhos fechados no atual plantel do Sporting. Nós não podemos não colocar jogadores da formação a jogar para depois ir buscar um Fernando, ir buscar um Bolazzi, ir buscar um Zezé, esse tipo de jogo, um Alan Ruiz, como já falámos aqui. Isso é que eu não consigo compreender. Eu acho que isso tem que ser erradicado de todo. Para mim esse é o plano inicial, tem que partir daí. A base é com os jogadores de prata da casa e olhando para o que nós temos como prata da casa, então sim vamos definir o que é que nós precisamos de contratar. Agora, em termos de modelo tático, também queres um modelo tático já? Queremos já tudo. Rotinas de treino e tudo. Eu quero agora tentar perceber uma coisa. Onde é que tu vais buscar aquela inspiração tão característica das crónicas dos jogos, com os títulos das músicas, aquele sentimento? Onde é que tu vais buscar? Isso é um sentimento muito próprio que tu colocas nessas crónicas, não é? E a música? Como é que escolhes a música? Dá um bocadinho de trabalho às vezes. Dá um bocadinho de trabalho arranjar uma música que bata certo, mais ou menos certo com a ideia que eu quero passar do jogo. Onde é que eu vou buscar a inspiração? Não sei, eu acho que a inspiração nasce de todo, nomeadamente em textos que levem um pouco mais de tempo a serem escritos. A inspiração vem, obviamente, do sentimento que se tem pelo clube, e neste caso a conjugação da música com o futebol tem a ver com o facto de eu também gostar bastante de música. Portanto, é um bocadinho por aí. A inspiração não tenho propriamente. Eu acho que é o que eu estou a dizer, acho que tem a ver com aquilo com o sentimento que se tem pelo clube. Qual foi assim a música ou a crónica que tu mais gostaste de escrever, e a música, ou seja, qual foi quando tu acabaste digamos, aquela crónica, olhaste para aquilo e disse, fogo, foi mesmo isto que eu queria? Não sei. Eu já perdi a conta ao número de textos que escrevi, é um bocado complicado. Sim, mas não há uma que te tenha tocado ali mesmo, foi tipo com a lágrima, sei lá, não sei, qualquer coisa. Tu que és uma pessoa emotiva, pelo que eu conheço, não é? Não sei, há textos em que, por exemplo, alguns textos em que eu possa cruzar aquilo que estou a falar do Sporting, por exemplo, com aquilo que experiencio com a minha filha quando vou a alguns jogos, obviamente tem uma carga emotiva maior do
do que noutras situações. Pá, olha, eu tenho que vos pedir 1 minuto para ir buscar o carregador do telefone. Ok. Tá? Aqui retornamos deste breve intervalo, né? Pedro, se calhar, pergunta-te aqui sobre a tal história. Sim. Sherba, agora lembrei-me daquele episódio do adepto da Nova Zelândia, que foi aí para aí há uns 4 anos, sensivelmente. Queres contar um bocadinho essa história? Epá, isso aconteceu numa altura em que eu estava um bocado... Há pessoas que acreditam nisso, não é? Que isso foi verdadeiro. O sentimento era verdadeiro. Mas o adepto. Não, isso aconteceu numa altura que me incomoda, quer dizer, isso incomoda-me algumas vezes, mas foi numa altura em que eu não conseguia entender o porquê de nós não conseguirmos ter sempre acima de 40 mil pessoas no estádio. E muitas vezes eu conheço várias pessoas que muitas vezes não vão aos jogos, e estamos a falar de alturas em que as coisas até estão minimamente estáveis, mas que não vão aos jogos porque às vezes é só porque sim, pronto, ou que até compram um gamebox e depois não vão e nem tentam sequer arranjar a forma do lugar estar ocupado. E na altura esse texto foi um bocadinho foi no seguimento desse sentimento, de algo que me estava a incomodar na altura. Pronto, e agora não sei sequer também explicar como é que depois aconteceu o texto daquela forma, porque normalmente eu posso dizer que nesses textos, como tu estavas a falar, se calhar com uma carga emotiva maior e que apelam mais ao sentimento, eu normalmente não tenho propriamente um plano de texto na cabeça, tenho uma ideia que quero passar. Depois o resto... Ela rola constante o sentimento, é? Sim. Depois o resto vai acontecendo e muitas vezes até chega a meio e já mudei um bocadinho a ideia que eu tinha na base quando comecei a escrever, já alterei um bocadinho a meio. Mas segundo me consta, essa do adepto quase que foi mesmo de lágrimas nos olhos. O objetivo era esse, assim, ou seja, o objetivo não é pôr... Qual era a música? Não, essa não tinha música. Não? Não. Não foi preciso, porque as palavras eram tão boas, não é? Eu acredito que sim, pelo menos as manifestações que vieram daí foram... E diz-me uma coisa assim... Na altura houve uma espécie de movimento coletivo em que se queria que o Sporting levasse esse adepto ao centro do relevado mas eu acho isso interessante porque se existiu tanta gente que acabou por se rever naquele sentimento e na forma como aquela mensagem estava a ser passada, não deixa de ser curioso como é que depois... não é? Não é assim, ou porque é que depois cada um de nós, ou cada um daqueles que se sentiram ou que se reviram naquelas palavras, depois não adotam aquele tipo de postura. Isso muitas vezes eu fico a pensar, porque nós às vezes batemos palmas e elogiamos determinados comportamentos e depois parece que temos correntes atadas aos pés e às mãos para poder fazer algo semelhante, ou pelo menos para colocar em prática também um sentimento semelhante. E isso às vezes já me dá-me um bocadinho de pensar. Só agora assim para terminar, que já estamos com pouco tempo, diz-me uma coisa, o que é que tu gostavas de ver diferente amanhã no clube? Porque na sociedade nós quase todos sabemos o que é que queríamos, mas o que é que gostavas de ver no dia-a-dia de amanhã?
que é que gostavas de encontrar? Acordavas amanhã e o que é que encontravas? O que é que querias encontrar? Qual é o teu maior desejo? Assim de repente eu gostava, estamos a falar o quê? A nível de quem está a gerir o clube? O que quiseres para o Sporting. Dou-te um desejo para concretizares. Esse é o mais fácil de todos. É o Sporting amanhã acordava e o Sporting tinha sido campeão em tudo. Isso é a pergunta mais fácil de todas. Era acordar amanhã e comprava os jornais todos. Até comprava 10 edições do Record e da Bola, 10 de cada. Uma capa em que o Sporting tinha sido campeão de tudo. No mesmo dia ser campeão de tudo. Isso era maravilhoso. É um desejo? Agora, olhando para, mas se quisermos um bocadinho mais a sério, olhando para a conjuntura atual, eu neste momento eu já ficava com alguma porcentagem de satisfação se quem estivesse à frente do clube soubesse o que é promover o sportinguismo. Eu já ficava feliz se isso acontecesse, porque se há coisa que neste momento eu sinto é que os adeptos estão completamente distanciados do clube, inclusivamente no próprio pavilhão, que era quase aquele pequeno quartelzinho de resistência onde nós ainda íamos buscar sportinguismo, onde quando tudo parecia correr mal à volta, nós íamos ali e levávamos um shot e vinhamos lá revigorados. Isso ainda acontece, mas eu falo por mim, já existe quase um esforço em conseguir descobrir onde é que está essa injeção. E isso aí, quer se queira, quer não, é muito culpa de quem está à frente do clube e que não tem a mínima noção do que é a paixão pelo clube. Ou se tem, não o consegue exprimir de forma alguma. Ok. Boa. É, muito bem. Então, damos aqui esta conversa por encerrada. Obrigadão, gostei imenso de... Muito obrigado, sim, Sherba, pela presença. Pronto, futuramente, quem sabe, é sempre aqui bem-vindo e pronto. Um abraço para ti. Boa sorte. Obrigado.